Neste momento, vamos para mais um vídeo para o canal, onde estaremos estudando a Palavra de Deus. Hoje eu quero estudar junto convosco sobre o capítulo 10 de Atos, sobre o centurião Cornélio. E eu continuo pedindo a você que se inscreva, dê o seu like. O canal, para o crescimento, depende de todos nós e precisamos junto trazer o crescimento para que outros conheçam as realidades da grandeza do Senhor. Capítulo 10 de Atos dos Apóstolos descreve sobre o centurião Cornélio. Diz que ele era um homem temente a Deus, de contínuo fazia orações. E diz que um certo dia um anjo apareceu a ele para dar instruções o que ele deveria fazer. E diz que o anjo disse a ele que mandasse a Jope a chamar a Pedro, Simão Pedro, que estava na casa de um certo curtidor, lá em Jope. E diz que quando o anjo anunciou a ele que Pedro era o homem que tinha a palavra, tinha a resposta para as suas orações, para o que ele estava procurando saber, diz que ele imediatamente procurou um soldado piedoso e diz que mais 2 de seus servos enviou a Jope. E diz que quando eles se aproximaram de Jope, diz que Pedro subiu à sala de oração. E diz que já era próximo à hora sexta. Já estavam preparando o almoço. E diz que Pedro, buscando a face do Senhor, diz que teve uma visão. E diz que nesta visão ele viu descer um lençol amarrado pelas 4 pontas. E diz que ali tinha toda aves, todo réptil, coisa que era considerado imundo. E diz que Pedro, naquela visão, diz que ela apareceu a Pedro por 3 vezes. E disse Pedro, mata e come. Pedro disse, Senhor, eu nunca comi coisa imunda. E não é agora que eu vou comer. Diz que uma voz disse a Pedro, Pedro, não considera imundo aquilo que o Senhor santificou. E diz que de repente apareceu os 3 homens que Cornélio tinha enviado. E diz que ao chegar perguntaram por Simão, que tinha por sobrenome Pedro. E diz que o anjo ou a voz disse a Pedro, Pedro, acompanha esses homens. E eram gentios que estavam chegando à procura de Pedro, porque o anjo tinha dito que Pedro teria a palavra, a resposta para aquilo que o centurião estava buscando. Diz que era um homem temente a Deus e de contínuo fazia as orações. Diz que Pedro se apresentou e disse, sou eu. E diz que recebeu a eles e no dia seguinte eles viajaram para Cesareia, para onde ele tinha vindo buscar a Pedro. E Pedro os acompanhou e ainda com ele alguns irmãos que eram da circuncisão. Diz que ao acompanhar, diz que quando chegaram na casa de Cornélio,
diz que eles estavam todos reunidos à espera para ouvir o que Pedro tinha para dizer. E disse ele: foi bom que tu vieste, nós estamos todos aqui, pronto a te ouvir o que tu tens, e contaram a ele o que ele nas orações estava, e como um anjo apareceu e mandou chamá-lo. E disse: estamos aqui. E diz que Pedro começou a fazer uma exposição de palavra, anunciando a Jesus Cristo, como eles tinham procedido com ele. Tinham matado, tinham injuriado, e como perseguiram e levaram até a cruz. E disse Pedro: olha, tem uma coisa. No capítulo 10 e no verso 43, eu quero ler o que Pedro disse a Cornélio. Disse no verso 43, disse: a este dão testemunho todos os profetas, de que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. Olha, Cornélio e todos os que me ouvem, todos os profetas dão testemunho a respeito de Jesus Cristo, de que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. Não tem outro nome para que traga o perdão dos pecados a não ser pelo nome dele. E diz que Pedro, ao anunciar que não tinha outro nome para perdoar o pecado, diz que quando ele pronunciou e anunciou, diz que o Espírito Santo se derramou sobre os que estavam à escuta. E diz que os que eram da circuncisão, que tinham vindo com Pedro, maravilharam-se que o dom do Espírito Santo também se derramava sobre os gentios. Aqui é o que a voz falou para Pedro, dizendo que ele não considerasse imundo aquilo ao que o Senhor tinha santificado. Os judeus não se comunicavam, não entravam na casa de um gentio por considerar imundo, mas Deus estava resgatando também os gentios, e era pelo seu nome que deveria ser apagado os seus pecados. E diz que Pedro perguntou para aqueles que com eles tinham vindo, e porventura pode recusar a água a estes que também, como nós, receberam o Espírito Santo? E diz que mandou que eles fossem batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. E diz que eles desceram as águas para que os seus pecados fossem apagados, fosse perdoado. E Pedro diz que todos, sem exceção, os profetas falavam que o seu nome perdoava pecado. E aqui, Pedro está determinando que eles fossem batizados em nome de Jesus para perdoar os seus pecados. Agora não era só os judeus, que Pedro já tinha anunciado, agora também os gentios estavam inclusos, que receberiam também o perdão dos pecados através do batismo em seu nome.
Por isto eu e você hoje temos esse direito. E com isto também João concorda. No capítulo 2 e verso 12 de 1 João, ele também concorda com o que Pedro estava dizendo a Cornélio e aos que ouviam. Disse 1 João, capítulo 2 e verso 12, diz: Filhinhos, escrevo-vos porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados. Agora, João está em acordo com o que Pedro está dizendo lá em Cesareia, para Cornélio, o centurião, que todos recebem o perdão dos pecados pelo seu nome. E diz que eles foram batizados em nome de Jesus Cristo, porque não tinha outro nome embaixo do céu que perdoasse pecado, a não ser o nome de Jesus Cristo. Que nós possamos alcançar este conhecimento, embora os homens queiram mudar, trazer outra maneira para apagar os pecados da humanidade. Mas a Bíblia, ela nos diz, só tem um nome que perdoa pecado, e é pelo batismo, em nome de Jesus Cristo. Aqui uniu tanto gentios como judeus. Então, não consideramos imundo aquilo que Deus o santificou. Que Deus nos ajude a entender que o nome que perdoa pecado é o nome de Jesus Cristo. E eu continuo pedindo a você, se inscreva, ative o sininho, dê o seu like. E você é que vai fazer crescer o canal. E isto não custa nada, é de graça. Só o que vai acontecer é que outros podem alcançar este conhecimento. Que Deus os abençoe. Em nome de Jesus. Amém.